mudar o que entendemos o que é ser igreja. Essa foi a ideia central que despertou a vontade de criar a comunidade Encontro. Nestes últimos 7 anos, cada semana, cada domingo foram dedicados a fazermos uma comunidade para pessoas que mudaram e que mudam rápido. Precisamos repensar como cativar novos participantes, promover amizades entre nós e criar um relacionamento significativo com Jesus. Acreditamos que quando a sociedade muda, a igreja também precisa mudar. Nós não mudamos verdades e valores ensinados por Deus, mas formatos, rituais, costumes e tradições religiosas que um dia tiveram seu papel no passado, mas que perderam a sua importância com o passar dos anos. Hoje, olhando para trás, podemos comemorar nossas conquistas. Muitos objetivos deste sonho de 2015 foram alcançados. Hoje somos uma comunidade estabelecida, que suporta novas comunidades com a mesma missão: comunicar o Evangelho de Cristo com ousadia, criatividade e excelência. São 20 pequenos grupos, diversos círculos de amizades, grupos infantis, jovens, de estudo bíblico, de oração e muitos membros voluntários altamente engajados em se importar com Jesus e com pessoas que desejam conhecê-lo. Você faz parte dessa história, então? Feliz aniversário! Olá, gente querida da Encontro. Que bom que você está aqui com a gente mais uma vez, especialmente nessa semana tão especial para nós, onde comemoramos como comunidade Encontro 7 anos. Foi agora no dia 13. Legal que você curtiu as nossas redes sociais, mas mais legal ainda é que você faz parte dessa história. Muito obrigado por você estar junto conosco. Estamos continuando a série de mensagens Blackout, Vivendo em Tempos Difíceis, falando hoje sobre uma circunstância delicada na nossa vida, quando tudo dá errado. Cá entre nós, se tem algo que deixa a gente frustrado é quando muitas coisas começam a dar errado juntas, na mesma semana. Pensa comigo, uma situação negativa no trabalho, um grande amigo se muda para uma outra cidade, um filho fica doente, alguém bem próximo recebe um diagnóstico grave, e para fechar com chave de ouro, na sexta-feira, voltando para casa, você bate o carro. Que alegria, né? Um cenário de horror. A vida completamente fora do controle. Pane geral. Só que por vezes isso acontece também com os nossos sonhos, projetos de trabalho e às vezes até na nossa família. No piscar de olhos, tudo muda. Exemplo, um noivado que tinha tudo para dar em casamento, de repente acaba. Um profissional brilhante é demitido inesperadamente. A compra do tão sonhado lar precisa ser abortada por causa de um gasto inesperado com saúde na família. Eu e você já passamos por períodos assim, certo? Esse é um momento, muitas vezes, ideal para a gente murchar a peteca e fazermos aquela perguntinha básica: o que eu fiz para merecer isso? A verdade é que dar errado, amigos, é uma variável possível na nossa vida depois da desconexão com o Criador. Quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, tudo começou a dar errado e isso nos afeta até hoje. Seja porque algo já começou errado, do tipo um casal que, antes de se casar, briga mais do que convive, tem grandes chances do relacionamento dar errado. Ou porque as coisas e nós mesmos vamos mudando ao longo do tempo. Exemplo, outro casal que vivia super bem, de repente, ambos percebem que mudaram e seus ideais de felicidade são outros e por isso não dão mais certo juntos. Começou bem, mas acabou mal. Nessas horas, alguns de nós também questionam Deus. Ele eventualmente estaria de mal comigo? Nos abandonou? Ou será que quando tudo dá errado é porque a gente está pagando alguma espécie de dívida, alguma coisa nesse sentido? Pois é. O nosso julgamento imediato nessas horas, quando os nossos planos não se encaixam conforme o esperado, geralmente é desanimar ou jogar a toalha. É impressionante, amigos, como a tristeza do hoje, eu chamo isso de as nossas decepções do dia, como elas nos passam a mensagem de que tudo está perdido
E aí sentimentos do tipo amar alguém nunca mais, confiar nas pessoas nunca mais, sonhar alto que nada, viver um dia de cada vez, eles começam a brotar na gente e se tornam algum tipo de verdade. Mas será que é mesmo por aí? A tristeza do hoje não determina nossas vidas. Grave essa. Eu quero contar uma história onde o fim foi apenas o começo. Aliás, o dizer de uma das camisetas que a Encontro há algum tempo atrás produziu e quem sabe você tem a sua em casa. Esse texto, essa história, está na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43, e diz a respeito da história de um homem chamado Jairo, que era um líder religioso, conhecido e influente em Israel, que apesar de todo o reconhecimento social, vivia uma situação dramática na família. A mais triste situação que um ser humano e um pai pode enfrentar. Sua única filha, de 12 anos, sofria de uma doença grave e estava em estágio terminal. Já havia tentado todas as possibilidades de cura na época, mas sem sucesso. No meio de todo o sofrimento, ele procurou Jesus. Não foi uma atitude fácil. Jesus era considerado um mentiroso, um enganador pelo povo judeu. Mas diante do desespero, da perda da única filha, não havia outra alternativa. Ele ignorou a barreira da religião e saiu de casa decidido a pedir ajuda. Seu plano, sua estratégia era muito claro. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Só que as coisas que já estavam dando errado na sua vida continuaram dando. A tristeza do hoje parecia a caminho da vitória. É que Jesus estava no meio de uma multidão e não conseguia seguir o Jairo rapidamente. E para piorar o dilema do pai, outra pessoa com problemas se aproximou de Jesus e ele dedicou alguns minutos a ela. Enquanto isso, a agonia de Jairo só aumentava. Era uma situação de vida ou morte, ele sabia disso, onde cada minuto era extremamente importante. Finalmente, quando seguiram o caminho para a casa de Jairo, veio a pior de todas as notícias. Nada mais podia ser feito. A menina havia morrido. Em outras palavras, é como se dissessem para ele, Jairo, seu plano deu errado. Você se expôs socialmente e religiosamente, você apelou para esse Jesus, mas nada adiantou. Desista, aceite, jogue a toalha. Ela morreu. A tristeza do hoje realmente venceu. Provavelmente a sociedade positivista dos nossos dias, amigos, diria para o Jairo mais ou menos o seguinte: Jairo, as questões é tudo uma questão de sorte ou azar. Dessa vez deu errado, mas não esquenta, não. Da próxima vez, quem sabe dá certo. Bola para frente. Sabe, eu fui atrás de algumas dicas positivistas que estão aí na internet. Elas sugerem como eu e você podemos superar as tristezas do hoje. Olha só, a dor faz parte do crescimento. Tudo na vida é temporário. Suas cicatrizes são símbolos de sua força. A negatividade das outras pessoas não é problema seu. O que está destinado a ser, eventualmente será. Amigos, com todo respeito, mas frases positivistas assim pouco nos ajudam quando as coisas não vão bem na nossa vida. O que pode fazer então a diferença? Perceba comigo o convite de Jesus a Jairo no momento em que ouviu a notícia da morte e desanimou. Não tenha medo, apenas creia. Jesus havia percebido que o medo tinha tomado conta do coração de Jairo. Meus amigos, o medo é uma prisão que nos prende no mesmo ambiente do desespero, que nos faz enxergar somente o pior da situação e ainda manda uma mensagem para o nosso cérebro dizendo: você está ferrado e sozinho. Desista. Você perdeu. A tristeza do hoje venceu. Chamo sua atenção
para a ação de Jesus, como ela inicia já na vida do próprio Jairo. Ele diz: não tenha medo, apenas creia. Era mais ou menos Jesus dizendo assim: Jairo, continue perseverante, recomece, continue firme, aquiete o seu coração. Eu sei que parece, mas nada está dando errado. Que coisa, né? Eu poderia, quem sabe aqui, dizer o seguinte para você: se as coisas na sua vida estão dando errado, a receita de Jesus é simples: vença seu medo que tudo vai dar certo. Mas não foi isso que aconteceu. O que ele disse para Jairo foi mais ou menos o seguinte: Jairo, você enxerga sua filha como uma situação da vida, uma circunstância que não pode dar errado, eu sei. Mas acredite, eu estou no controle de todas as situações, inclusive desta. Permita que eu cuide do seu medo e do seu desânimo. Entregue eles para mim. Confie na minha palavra. Ali na frente, tudo fará sentido. Eu estarei com você. Creia nisso e vamos embora. Forte, né? Mas a história não tinha acabado. Quando chegaram na casa, o velório já tinha começado e ninguém ali acreditava no poder de Jesus. Por isso ele permitiu que apenas seus amigos, Jairo e a esposa, fossem até o quarto da menina. Veja o que ela fez, o que ele fez. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Tálita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Ela foi ressuscitada, ela voltou a viver. E a pergunta nossa, e talvez de Jairo também: deu mesmo tudo errado? A tristeza do hoje não venceu? Não venceu. Mesmo que todas as circunstâncias fossem dramáticas e duvidosas, lá na frente aconteceu um final feliz. E eu creio que nesse momento foi quando Jairo entendeu o porquê do não tenha medo, apenas creia. Ele não, mas Jesus tinha tudo sob controle, também na minha e também na sua vida. O que a gente leva para casa? Talvez seja a resposta para uma pergunta que atormenta muita gente. Por que as coisas dão errado na nossa vida? E a segunda é: onde está Deus nessas horas? Amigos, percebam que o personagem principal da história de hoje, Jairo, era uma pessoa respeitada, provavelmente um bom esposo e um bom pai. Além disso, alguém que servia a Deus e mantinha uma espiritualidade profunda. Por que deu errado com ele? Por que, quem sabe, dá errado comigo muitas vezes e quem sabe com você? No livro Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, o rabino Harold Kushner descreve a batalha do seu filho contra uma doença chamada progéria. Ela acelera o envelhecimento da pessoa até matá-la. Ele relata, decepcionado, como viveu esse período. Aprendi a aceitar o amor de Deus, mas a questionar o seu poder. Ele é bom e odeia nos ver sofrendo, mas simplesmente não é tão poderoso para resolver os problemas deste mundo, tais como curar crianças com progéria. Amigos, esse livro se tornou um best-seller porque as pessoas encontraram nele uma espécie de consolo. Suas palavras resumiram o que muitas pessoas pensam. Mas será mesmo que essa é uma visão real da ação de Deus quando as coisas dão errado? A sabedoria da Bíblia afirma que não. Deus não fica feliz nem distribuindo sorte ou azar para pessoas aleatoriamente. Tampouco impotente quando coisas difíceis acontecem conosco. Ela diz que, infelizmente, aquilo que dá errado em nossa vida, o sofrimento, planos que são frustrados, seja por atitudes egoístas ou não, tem origem na desconexão do ser humano com o Criador. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Desde então, nossos pecados trazem sofrimentos sobre nós.
dar errado passou a ser uma variável sempre possível na nossa vida. Apesar disso, a Bíblia nos diz que Deus é presente nas nossas vidas, que Ele não fica maquinando situações ruins e escolhendo pessoas para elas, mas é capaz de usar algumas delas para nos mostrar quem Ele é de verdade, assim como no caso de Jairo. E sendo sinceros, escancarar uma coisa que a gente não admite. A autossuficiência que mostrou suas garras pela primeira vez no Jardim do Éden é o pecado mais fatal, porque nos atrai como um imã para longe de Deus. Se está dando tudo errado na nossa vida, quem sabe seja a hora da gente procurar Jesus e dizer: Jesus, eu tenho tentado do meu jeito, com as minhas estratégias, com a minha influência, mas não tem dado certo. Só tem piorado. Eu preciso de ajuda. Você pode vir lá em casa? Você pode vir lá na nossa família? Você pode vir lá no meu trabalho? Você pode vir até o meu coração? Eu achei que dava conta, mas está um caos, um desespero total. Eu estou confuso e perdido. Você pode entrar na minha vida? Quem sabe, amigo, seja um momento da gente dizer para esse Jesus: eu preciso aprender do seu jeito, porque do meu não tem dado mais certo. A pergunta para a gente finalizar é: onde está Deus no meio disso? Quero finalizar com duas palavras inspiradoras para levarmos no nosso coração. A primeira é de Paulo de Tarso, que disse: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Esse é o convite da fé. A certeza de que Deus trabalha para o bem das nossas vidas, e esse bem se revela no tempo, e compreendemos isso muitas vezes, amigos, no desenrolar de certas situações, lá na frente. As coisas têm dado errado na sua vida? Tem sido um período, um tempo de turbulências? Mantenha calma, reflita, pense, avalie e recomece novamente confiante na bondade de Deus. Lembre-se também que somente Jesus tem a última palavra sobre as situações da vida, da nossa vida, por mais difíceis que possam parecer. Jairo pôde comprovar isso com seus próprios olhos. A segunda palavra inspiradora para a gente é do livro dos Salmos. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Carregue com você. De Deus vem o nosso socorro quando as coisas também dão errado. Muitas pessoas o buscam apenas nesse momento, infelizmente. Mas dele vem a nossa força, a nossa esperança. Dele vem a nossa cura. Dele vem a última palavra sobre a tristeza do hoje, e que diz para ela que ela não venceu. Mesmo que a morte do seu filho na cruz parecesse que tudo tinha dado errado, que Jesus tivesse perdido, não deu. Pela morte dele em nosso lugar, hoje nós podemos viver em paz com Deus e com as pessoas. Amigos, de Deus não vem o mal, dele só vem o bem. Ele está a nosso favor e não contra nós. Ele quer nos ver de pé e não nos derrubar. E quando caímos, temos medo e duvidamos, Ele quer nos colocar de pé para a gente seguir o próximo capítulo das nossas vidas. Se as coisas não vão tão bem na sua história, confie que o nosso socorro e o nosso levantar vem de Deus. Recomece, acredite e confie. A última palavra sobre as nossas histórias sempre é dada pelo próprio Deus. Convido você para a gente falar com Ele em oração. Nosso Deus, muito obrigado que nossa vida é conhecida por Ti e também as nossas circunstâncias. Obrigado que Tu já enxergas lá na frente. E enquanto nós nos preocupamos e nos desesperamos com as situações do presente, nos ajuda a confiar
nos ajuda a crer que és tu, o nosso ajudador, que quer nos levar para o próximo capítulo das nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus.